Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, num dia muito movimentado aqui no Brasil, com operações da Polícia Federal, e quando isso acontece, muitas interrogações surgem. Nós vamos analisar que operações são essas, a quem elas visam atingir e que tipo de desdobramento político a gente pode ter no Brasil por conta desse tipo de atividade ou ações, né? Você que está chegando agora, convido você que não conhece o nosso portal a se inscrever, conhecer os nossos outros vídeos, você mandar seus comentários, suas críticas, e você que já está aqui conosco, o seu joinha é muito importante. Convido todos vocês a darem o joinha, porque ajuda a gente amplificar ainda mais o alcance dos nossos vídeos e atingir mais pessoas também, né? Então vocês todos são muito importantes e muito bem-vindos aqui. Antes da gente entrar no assunto Polícia Federal, eu quero tocar no assunto Covid. Esse assunto aqui, do general que morreu aos 53 anos, o general Cidrião Ferreira, é quase que a crônica de uma morte anunciada. É claro que a Covid iria atingir pessoas do mais alto extrato da nossa sociedade e dentro das Forças Armadas iria atingir também. Era uma questão de tempo. E, infelizmente, o general acabou perdendo a vida por conta da Covid e o Exército Brasileiro não quis revelar de plano que essa tinha sido a causa-morte. Depois de revelado, enfim, se cria essa situação e nós não sabemos se o presidente da República irá lá no funeral ou irá na despedida ou dirá algumas palavras para a família do general morto. E se a inteligência do governo orientará o presidente a ir ou não ir a algum tipo de contato com a família, né? Porque corre o risco dele sofrer algumas agressões. Porque imagine se o presidente poderá dizer para essa família que o caso se deve mais aos governadores e aos prefeitos, que a morte do general se deve ao Supremo Tribunal Federal, que não deixou o Bolsonaro fazer absolutamente nada, ou que o próprio general é culpado por não ter tido um passado de atleta, ou por ter alguma comorbidade, ou pelo general não ter tomado cloroquina antes ou durante a doença. Enfim, o que diria o presidente da República? Empatia a gente sabe que ele não tem. Ele foi de uma forma oportunística no enterro de um soldado paraquedista aqui no Rio de Janeiro, mas ele pouco se importava com o soldado ou com a família. Ele começou a falar de temas que não tinham nada a ver com a dor daquela família. Porque se ele fosse ali de uma forma muito respeitosa, ele não teria tratado de nenhum assunto político a não ser a morte daquele rapaz ali. Então o presidente da República, ele corre o risco de escutar de algum parente desse general algumas verdades. O presidente que não citou uma palavra, não falou, não disse nada, absolutamente nada no dia 7 de setembro, no seu pronunciamento, em relação às mais de 127 mil famílias que perderam alguém por conta da Covid. Não falou nada aos mais de 4 milhões e 200 mil brasileiros que ficaram infectados com Covid, ficaram com medo de morrerem. As pessoas procuraram hospitais, vivenciaram esses dramas, nenhuma palavra foi dita. O Brasil segue sem governo. O presidente da República, como eu digo a vocês, ele é apenas um articulador desses esquemas todos que eclodiram ao poder. Inclusive, sobre um desses esquemas, que está sobre a mesa do presidente, nós vamos fazer um programa específico, que é a anistia de multas que foram aplicadas pela Receita Federal contra igrejas/empresas. Nós vamos ver se isso é um caso específico do governo Bolsonaro, se isso já aconteceu em outras ocasiões, e que tipo de interesses defendem esses pastores políticos dentro do Congresso Nacional. Se eles defendem o povo brasileiro ou defendem interesses inconfessáveis. Isso tudo vai ficar para um outro vídeo. O vídeo de hoje eu quero me ater a essa operação da Polícia Federal que vai ser reverberada nos telejornais, jornais da noite, nos jornais impressos do dia seguinte e nas redes vão motivar muitos debates. Muitas pessoas estão entendendo que isso é um ataque à advocacia aqui no Brasil. Olha, eu sou advogado, eu sei que a advocacia está protegida constitucionalmente no artigo 133 da Constituição Federal. O advogado tem uma série de imunidades por suas palavras, pelas suas ações durante os processos. Ele tem uma imunidade porque o advogar significa advocare, falar por outro. É exercer um mandato não em causa própria, mas na defesa do interesse de alguém.
Então, para isso, o advogado tem que ter uma imunidade. Essa imunidade está sendo quebrada por esse tipo de operação? Esse tipo de operação, ela tem um fundo jurídico ou tem um fundo político? De fato, é um ataque à advocacia? Olha, eu prefiro aguardar mais alguns desdobramentos para dar uma opinião responsável aqui com vocês. Porque dá para a gente advogar ou defender advogados que exercem a advocacia respeitando todas as orientações éticas, as orientações institucionais, as orientações morais previstas no Estatuto da OAB, nas leis que cuidam desse assunto, na formação correta que a gente recebe e aquela que a gente tem que cumprir, enfim. Mas as críticas não podem ser poupadas a qualquer tipo de advogado que tenha transgredido no seu comportamento. Então, vamos esperar mais alguns dias para saber o que vai acontecer ao longo dessas investigações. No entanto, existem conexões políticas muito complicadas aqui que a gente quer de antemão levantar. Vou começar primeiro abordando o fato aqui, que foi a situação envolvendo a FEComércio aqui no Rio de Janeiro, a Federação do Comércio, uma instituição sem fins lucrativos que deveria devolver para os seus associados ou para a sociedade uma série de benefícios aos comerciários, aos comerciantes, aos empreendedores, dando cursos, profissionalização, defesas jurídicas, enfim, todo tipo de ferramenta para ajudar a alavancar a atividade comercial no estado do Rio de Janeiro. No entanto, o presidente de então, o que foi acusado de desvio, ele de fato desviou dinheiro da instituição, tanto é que ele devolveu $1 milhão que estavam fora do nosso país e devolveu também um apartamento que ele comprou com fruto do desvio, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, e uma mansão em Mangaratiba, no mesmo condomínio do Sérgio Cabral, com quem ele também tinha algum tipo de conexão. Então, dentre os advogados atingidos por essa investigação, que visou identificar para onde iria ou para onde foi o dinheiro do FEComércio, ele gastou, esse presidente, metade do orçamento da instituição para pagar honorários advocatícios. Como é que você explica para o cidadão comum que esse tipo de coisa era absolutamente regular? Ele mesmo confessa que grande parte desse dinheiro estava sendo utilizado para subornar ministros do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. Então vai aparecer gente ilustre no meio dessa história. Infelizmente, um dos advogados do ex-presidente Lula figura nessa relação de advogados que recebeu uma bela bolada. Ele tem condição de explicar o trabalho que ele teria desenvolvido por conta dessa grana que ele recebeu? Nós estamos falando aí de mais de 67 milhões de reais. É uma grana para advogado nenhum botar defeito, né? E o presidente Lula, como é que fica nessa situação? Aliás, o ex-presidente, ele vai ficar confortável em manter esse advogado na sua defesa? Uma pessoa que está tendo que ter uma defesa técnica tão competente e tão grande, pode se dar ao luxo de ter um advogado acusado de algum tipo de corrupção, algum tipo de falcatrua? Então é inegável que a defesa do presidente Lula também sofre uma agressão com esse tipo de situação que atinge em cheio o advogado Zanin. Ele diz que tem condição de explicar tudo aquilo que ele fez a favor da FEComércio. E que o tipo de intervenção que ele sofreu não tem justificativa, tem muito mais a ver com algum tipo de orientação política que o juiz Marcelo Bretas estaria emprestando ao caso. Marcelo Bretas, que se diz evangélico e que participa de alguns eventos políticos com outros políticos que se dizem evangélicos e que, segundo os jornalistas que apuram as questões do mundo jurídico, é uma pessoa que está se insinuando a um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por ser um terrivelmente evangélico, ou seja, dentro do perfil que o Bolsonaro disse que queria prestigiar numa nomeação para a vaga que surgirá esse ano ainda, né? Para comprovar que o Zanin não está de todo errado, a gente pode ver na internet um evento aqui onde está o presidente da República abraçada com o pastor / prefeito Crivella e logo atrás o juiz federal Marcelo Bretas,
numa cerimônia evangélica que está sendo objeto também de questionamentos da Justiça Federal. Se era próprio do juiz federal estar nesse tipo de cerimônia com caráter eminentemente político. Vamos recordar, vocês vão ver o Marcelo Bretas fazendo um giro-giro lá no fundo, né? Vamos ver aqui. Bom, é um negócio constrangedor, né? O Crivella, o Bolsonaro, o Marcelo Bretas, todo mundo fazendo a voltinha do senhor, de fato, há uma proximidade aí, no mínimo, estranha entre esses personagens, o que daria uma salvaguarda, né, pelo menos um crédito a esse argumento do Zanini, que tem uma questão política de fundo no meio dessa história. A gente vai ter que aguardar mais alguns desdobramentos dessas investigações, não dá para a gente ser leviano, não dá para a gente respaldar ou defender fervorosamente qualquer advogado. A gente tem que defender, sim, princípios, o devido processo legal, que não haja nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de ferimento a uma prerrogativa constitucional, mas advogados que estejam envolvidos em eventuais delitos, esses também a gente não tem por que fazer qualquer tipo de proteção, né? O ex-presidente Lula aí vai ter, então, um grande dissabor de ter que afastar uma pessoa, se essas investigações continuarem nessa direção, para contratar uma pessoa que não tenha nenhum tipo, ou não traga nenhum tipo de prejuízo para a defesa do ex-presidente Lula, né? Gente, temos outros assuntos aqui, como eu disse a vocês. Nosso programa hoje foi só para a gente retomar os nossos temas aqui e vamos continuar em frente. Mande seus comentários, que eu quero saber muito o que vocês pensam sobre esses assuntos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!